The Mimic. Esse é o nome de um jogo de terror do Roblox, mas não julgue-o apenas por ser do Roblox. Dentro de The Mimic existem coisas bizarras que você nem imagina. The Mimic é um game focado nas lendas japonesas, trazendo essa atmosfera para os tempos atuais. Ele é dividido em 4 partes, 4 livros, com cada parte contando uma história única com personagens e protagonistas diferentes. Mas todos estão conectados de alguma forma, e todas com um mistério ou uma história macabra. Principalmente seus personagens. Biwaki, uma garota de apenas 9 anos que teve seu futuro destruído por um monstro. Sim, vamos começar pelo mais leve. Sua história de terror deu início com Kaito, seu pai. Após avistar alguém desacordado na beira do lago, Kaito então oferece ajuda a essa pessoa. Era uma linda mulher usando um longo vestido escuro. Como agradecimento pela ajuda, a mulher deu de presente a Kaito um biwa, um instrumento japonês. Kaito então levou o instrumento para casa e deu aulas de música para sua filha, Biwaki. Mas mal sabiam que aquele instrumento estava amaldiçoado, pois a pessoa misteriosa que o presenteou era uma bruxa, um monstro, que não apenas acabou com suas vidas, mas também aprisionou suas almas, tornando eles suas próprias marionetes. E uma curiosidade, Biwaki é inspirada em Benzaiten, a deusa japonesa que comanda tudo que flui, incluindo rios, músicas, poesias, aprendizado e a própria palavra e fala. Benzaiten faz parte dos 7 deuses da sorte. No anime Shumatsu no Valkyria, Benzaiten é essa personagem aqui, segurando o biwa. Bem legal, né? The Mimic possui vários mistérios, mas talvez o mais intrigante entre eles seja o rádio da sala em grupo. No antigo lobby do game existe uma sala. Nessa sala tinha um personagem peculiar, mas o foco mesmo é o rádio ao lado dele, que antes tocava uma música um tanto sinistra, mas que após atualizações começou a tocar um áudio, como se tivesse alguém falando debaixo d'água, ou até mesmo se afogando. Não vi muita gente comentando na época, e muito menos pessoas procurando traduções, e até hoje, pelo menos eu, não sei o que é dito nesse áudio. Escutem e tentem decifrá-lo. Em suas histórias após a morte, cada personagem assumia a forma de uma criatura das lendas japonesas. Assim como era com Hiashi, que se tornou Hashisaku-sama, ou a própria Biwaki, que se tornou Benzaiten, ou Miwari em Kushisaki Onna. Mas certos personagens não parecem ter uma ligação com essas criaturas, mas talvez sua aparência represente a forma que morreram. Ao menos assim eu teorizo, pois certos personagens
Tem um visual tão sinistro que me faz pensar: o que aconteceu com eles? O exemplo são Dako e Keiko, os pais do protagonista do Book 1. Suas aparências se diferenciam dos demais personagens. Um visual mais macabro e sombrio, onde arames farpados saem de seus olhos e bocas, rodeando seus corpos. Nagimi. E aqui entramos em um assunto talvez um pouco pesado. De certo, a história mais pesada em Temimiki, não de sua personagem, mas sim do yokai que foi inspirado. Nagimi é um personagem que vaga por um asilo, matando todos que cruzam seu caminho. Essa criatura não tem a metade do corpo, e nem pelos em seu rosto, e vive se rastejando, pedindo por socorro. Nagimi é inspirado no yokai Teke Teke. A história desse yokai tem muitas versões. Umas dizem que é uma garota que caiu em uma linha ferroviária e teve seu corpo partido em dois. Em outras versões, é dita que ela... Enfim, deu pra entender, né? Não tem como saber ao certo qual é a versão original, mas todas são cruelmente macabras, até mesmo envolvendo atos que não posso dizer, senão o YouTube bloqueia esse vídeo. Mas Nagimi é inspirado neste yokai, e possivelmente o mais triste personagem de Temimiki, destinado a vagar por toda a eternidade, pedindo por ajuda, sem ter ninguém que possa ajudar. Então eu acho que é isso, né? Temimiki possui ainda muitas histórias. Espero que vocês tenham gostado deste estilo de vídeo. Deixe um like que ajuda bastante e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Até a próxima!